Olá, sétimo ano. Estamos iniciando a nossa atividade 3 da apostila 4, né? A gente está falando durante essas atividades sobre a região Nordeste. E hoje, na atividade 3, a gente vai falar um pouco do sertão nordestino, né? Que é caracterizado pela vegetação de caatinga, né? Então vamos fazer a leitura do texto aqui, entender um pouco como é esse tipo de vegetação, essa sub-região do Nordeste, né? E depois vão ter algumas questões para vocês responderem durante essa semana. Então vamos lá. A caatinga é uma formação vegetal cujas espécies são adaptadas à estiagem por longos períodos. Trata-se de uma vegetação não florestal, pois as árvores não são espécies vegetais predominantes. Ainda assim, algumas árvores são especialmente importantes no Nordeste seco, por se manterem com folhagem ao longo da estiagem, como ocorrem com os juazeiros. Então, o que é estiagem? Tem aqui a definição. É um período seco, sem ocorrência de chuvas. A caatinga é um tipo de vegetação que está presente no sertão nordestino. E o sertão tem como clima predominante o clima semiárido. O que é um clima semiárido? É um clima seco durante certos períodos, né? Então pode ficar até alguns anos sem ter nenhum tipo de chuva. Essa é uma característica presente no semiárido nordestino, que é a maior área semiárida habitável do mundo, né? Então aqui tem uma imagem, né, desse tipo de vegetação, a caatinga. Vocês podem reparar aqui que as árvores são de pequeno porte, são arbustivas, não é um domínio florestal, é um domínio arbustivo. E são pouca vegetação aqui, e são vegetações que se adaptam a esse tipo de clima bastante seco dessa região do sertão. Então vai ter aqui presença de cactáceas e a presença de pequenos arbustos aqui num solo extremamente seco, ok? Então essa é uma das características principais da caatinga. Bom, o sertão nordestino, a área de ocorrência de clima tropical semiárido no território brasileiro, é denominada Nordeste Seco ou Sertão Nordestino. É caracterizada por baixos volumes pluviométricos e altas temperaturas, associadas a elevados índices de evaporação e pela ocorrência da caatinga, vegetação adaptada à semiaridez do clima. Então, baixo volume pluviométrico, pessoal, é baixo volume de chuva, né? Essa área abriga aproximadamente 23 milhões de pessoas e é considerada a região intertropical semiárida mais povoada do planeta. Para caracterizá-la, é necessário ir além dos aspectos naturais e conhecer também os aspectos sociais. Alguns fatores explicam a seca no sertão nordestino. O principal dele é a circulação atmosférica. Massas de ar úmidas que se dirigem a essa região perdem umidade ao longo de um trajeto que, quando chega a ela, apresentam características de massa de ar secas. Isso explica ainda as irregularidades de chuvas a cada ano, já que as condições climáticas encontradas pelas massas de ar em seus trajetos podem variar, provocando maior ou menor ocorrência de chuvas no Nordeste seco. Então, não é que não ocorre chuva, a chuva até ocorre, só que podem, por causa dessas massas de ar que passam pelo Nordeste não ser tão presentes, né? Sempre, então pode ocorrer esse período de chuva, essa circulação atmosférica aí vai perdendo força, né? Aqui nessa imagem a gente até percebe umas nuvens, né? Aparentemente de chuva indo para essa região do sertão. Não? Então pode até ocorrer chuvas em alguns períodos, mas a circulação ela não é tão presente nessa região, ok? Então, a partir disso, pessoal, vocês vão responder essas três questões aqui. A1, vocês vão falar como se caracteriza o sertão nordestino. A2, vocês vão assinalar a alternativa correta sobre a caatinga. Se é uma vegetação florestal úmida, se é uma vegetação não florestal seca, se é um bioma do Pantanal, ou se não está presente na região Nordeste. Então, vocês vão ler as quatro opções aí novamente e vão assinalar a alternativa correta sobre a caatinga. E, posteriormente, questão 3. A movimentação de massas de ar ajuda a explicar a característica do sertão seco? Se vocês acham que sim, verdadeiro. Se vocês acham que não, falso. Ok, sétimo ano? Paramos por aqui, né? Na atividade 3. Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo WhatsApp, pelo nosso grupo. E até a próxima.